Olá, pessoal, que alegria! Hoje estamos aqui para iniciar um projeto maravilhoso que eu já vinha falando para vocês, né? Olha só, Leoa Talks. É um programa que nasceu no meu coração. Eu estava louca para colocar ele para rodar. E hoje é o início disso tudo. Então nós vamos estar a partir de agora aqui, nesse formato bem caseiro, bem Rede Leoas, bem família, recebendo os nossos convidados. E hoje, para estrear, para começar assim de uma maneira bem maravilhosa, estou recebendo uma pessoa. O nosso convidado de hoje, ele veio de outra cidade para nos prestigiar. Olha só, começamos em grande estilo, né? Ele é nascido e criado na zona rural de Capitólio, Minas Gerais. Ele é ex-prefeito da cidade, casado com a linda da Andressa e é pai do Vitor Antônio. Nós vamos receber hoje com muito carinho Cristiano. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu, Cristiano? Eu que agradeço. Privilégio meu ser o primeiro. Com certeza, está fazendo parte aí do início, né, do nosso primeiro. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Cristiano, então mais uma vez te agradecer por estar aqui com a gente, sempre prestigiando o Rede Leoas. Sempre que a gente solicita, você sai de Capitólio correndo e vem para BH para estar com a gente. Muito feliz, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, Cristiano, eu quero começar com uma novidade. Eu vi lá nas suas redes sociais que você deixou, né, a Prefeitura de Capitólio. Você está agora como pré-candidato a deputado federal. É isso mesmo? Isso mesmo, Shirley. Bom, é um desafio, né? Estar como prefeito de Capitólio já foi um grande desafio, mas assim, eu senti no meu coração que não poderia parar por ali, né? Deveria continuar. Mesmo, né, tendo ali ainda 2 anos e meio, né, pela frente como prefeito, eu senti que precisaria continuar. Então, né, abracei essa ideia, abracei esse projeto, né, de sair como pré-candidato a deputado federal, para que ele pudesse também levar um pouco do que a gente fez em Capitólio para outros lugares também, né? Ou seja, porque assim, para mim a política é poder fazer o bem para as pessoas, né? Eu aprendi assim, eu vivi a política assim, né, com meu pai dentro de casa, na zona rural onde a gente cresceu. Então assim, para mim a política é levar o bem às pessoas, né? Como eu falei, né, no dia que eu me despedi, é muito bom você fazer uma construção, você fazer uma obra, você fazer uma escola, um posto de saúde, você botar uma placa. Mas eu acho que melhor de tudo é você botar uma placa no coração das pessoas, né? Através dos projetos que realmente atingem a vida das pessoas, né? Seja na saúde, seja na assistência social, seja na educação. Então o objetivo é esse, né? Poder ter a oportunidade de trabalhar para mais pessoas, para mais cidades, para mais regiões e poder fazer de fato projetos que atinjam o coração das pessoas. Que bacana. Mas agora eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo, porque as pessoas já te conhecem, né, como prefeito, já viu a sua atuação na cidade, em grandes eventos, em grandes coisas. Mas como é que começou mesmo lá atrás? Qual que é a sua formação? Como é que veio esse Cristiano antes de ser o Cristiano político? Sim. Bom, como eu falei, eu cresci na roça, né? Então, assim, eu vi meu pai ajudando as pessoas, né? Então, foi algo que desde a minha infância eu aprendi a gostar, né? Então, eu via meu pai ajudando o vizinho, ajudando a comunidade, se doando ali, né, por outras pessoas. Então, eu cresci com esse instinto também de poder e de querer ajudar as pessoas. Eu saí de casa muito cedo, né? Aos 17 anos, né, deixei meus pais, fui estudar, fui fazer faculdade. Eu morei por 1 ano fora do país também, nos Estados Unidos, né? Então, deu uma bagagem muito boa, deu um aprendizado muito bom, né? Conhecer outra cultura, poder vivenciar ali, ter que se virar ali sozinho, né? Longe da família. Então, tudo isso a gente vai pegando como bagagem, né? Depois eu voltei, me formei, né, em sistemas de informação. Morei em São Paulo, morei em algumas cidades do Brasil, então a gente consegue, a partir daí, conhecer a realidade de outros lugares, né? Eu acredito que isso também é importante para a gente pegar uma bagagem, para a gente ter consciência, né, do que fazer, de como criar um projeto que atinja a vida das pessoas. E depois eu voltei para Capitólio, né, em 2018, né, meu filho nasceu em 2017, a gente voltou em 2018. Procurando, né, uma qualidade de vida melhor para dar para ele, para a gente também. E eu acabei, né, em 2020 entrando na política, né? A princípio eu seria candidato a vereador. O nosso grupo político tinha um pré-candidato a prefeito, mas ele desistiu de última hora. E ele acabou lançando meu nome. Falei, não, né, a população de Capitólio quer um nome novo, quer um nome diferente. E eu acabei comprando a ideia, né, e a gente
com muita tranquilidade, né, com muita calma ali, a gente acabou aceitando e disposto, né, realmente a fazer o que a gente tinha dentro do coração para fazer, né, sem fazer loucura, né, sem fazer nada, nenhum absurdo, né, digo em relação a uma campanha, né, de gastar dinheiro, de fazer promessas vazias, então não fizemos isso, né, a gente se entregou mesmo de coração e acabou dando certo, né. Foram 4 anos que, digo para todos, não foram fáceis, né? Foram muitas dificuldades que a gente enfrentou. A primeira, né, por estar ingressando na política naquele momento, né? Então, assim, não tinha uma experiência, então a gente estava iniciando. Sim. Todo início é difícil, né? E só que vieram os problemas, né, que aconteceram, pandemia, né? Depois veio a queda da pedra lá nos cânions, depois veio alagamento, a volta, né, da doença da minha esposa, né, do câncer, em meio a tudo isso. Então, assim, foram 3 anos assim, muito difíceis, né, muito complexos ali de poder gerenciar. Mas eu digo que assim, foram 3 anos que me deram uma bagagem para a vida toda. Né, a gente passa a valorizar mais, né, as pessoas que estão ao nosso lado. Por mais que às vezes a gente não ouça todas as vezes, né, que minha esposa briga comigo que eu não ouço ela todas as vezes. Mas a gente aprende a valorizar mais, né, filho? Valorizar a vida, valorizar as coisas que a gente tem. E também agradecer a Deus, por mais que a gente esteja passando aquele momento de dificuldade, mas é um aprendizado, né? Eu digo que, assim, esses últimos 5 anos e 4 meses aí me fizeram enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Algumas pessoas até falam, você é muito positivo. Mas se a gente não fosse positivo, né, a gente vai ser negativo por quê? Pra quê? Verdade, exatamente. E você falou aí sobre um ponto que você passou por algumas dificuldades, né, na sua gestão, houve a queda das pedras e essas coisas. E a gente sabe que uma cidade igual a Capitólio é uma cidade turística, então tá sempre no foco, né? Tem sempre alguém, a imprensa tá sempre falando. E quando acontece algo negativo, então aí que vira realmente o centro das atenções, a imprensa vai para cima. E como é que foi para você nesse período, principalmente das pedras, que eu me lembro que maximamente o pessoal estava falando, muito na imprensa, repercutiu, né, demais. Como é que foi para você esse momento? Olha, não foi fácil, porque assim, eles queriam encontrar um culpado, né, por aquilo ali. Mas assim, é o que o que a gente comentou, o que a gente conversou lá. Nunca tinha sido registrado algo do tipo. Eu acredito que assim, no mundo, né, envolvendo uma questão turística, envolvendo uma situação que nós temos ali, que é realmente uma situação quase que única que nós temos no Brasil. Tem muito poucos atrativos naquela situação, que é a água, pedra, cachoeira, enfim. Então, é algo que nunca tinha sido registrado, nunca tinha acontecido algo daquela magnitude. É claro que, assim, a gente, né, não sou geólogo, mas, assim, a gente, né, por viver ali a vida toda, a gente sabe que aquela formação ela se dá dessa forma, né? Os rochedos vão se soltando e vai se formando os cânions. Mas nunca tinha tido um registro. Então, assim, a gente sabia que, né, foi algo natural ali, foi algo, né, muito ruim que aconteceu, mas a gente tentou lidar dessa forma, né, da melhor forma possível, mesmo, né, tendo quem quisesse encontrar um culpado por aquilo ali, né. Claro que, assim, ter um culpado por isso não iria trazer as 10 vidas de volta, não iria recuperar ali o baque que foi para as outras pessoas que viram, que vivenciaram aquilo ali. Mas assim, a gente tentou levar da melhor maneira possível, né? Teve a investigação, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Ministério Público Federal. Então assim, foi algo de uma magnitude muito grande. Se investigou, teve os geólogos que fizeram os estudos e graças a Deus, assim, né? Não tem como apontar um culpado por aquilo ali. Hoje, é claro que assim, hoje, se vier a acontecer aquilo ali de novo, é claro que tem um culpado, porque é a negligência do trabalho que foi feito, né? Por quê? O que nós tivemos que fazer? Junto com a Marinha, nós fizemos ali um balizamento de distanciamento das rochas. Então, hoje, as lanchas, elas entram nos cânions, elas visitam os cânions, mas com a máxima segurança e responsabilidade possível, né? Teve um estudo geológico em cima, teve a Marinha auxiliando, né, fazendo o balizamento todo certinho, tem a fiscalização municipal que é diária, todos os dias estão lá fiscalizando, olhando. Então, assim, a gente, com tudo isso aí que aconteceu, a gente fez um projeto, né, de responsabilidade para que pudesse continuar tendo as visitações.
Então, é o que eu digo, ó, de hoje para frente, se acontece alguma coisa, claro que vai ter um responsável, que houve uma negligência, né? Então é diferente. Mas graças a Deus, assim, a gente conseguiu levar da melhor maneira possível. Depois, quando foram saindo os resultados das investigações, que foram sendo publicadas, aí também a mídia, né, foi, né, acalmando também. Sim. Mas foi um baque. Muito difícil. Acredito que assim, foram quase mais de 10 meses que a cidade sofreu muito com tudo aquilo, né? Porque o turista sumiu, a credibilidade da cidade foi lá embaixo, até a gente conseguir recuperar isso foi uma luta. Foram aí 2 anos e meio para a gente conseguir recuperar. Graças a Deus hoje está muito bem, está sendo muito procurado novamente. E como eu falei, a gente se tornou referência em turismo de responsabilidade. Porque hoje, assim, praticamente 100% dos atrativos tem salva-vidas, tem boia, tem um grau alto de segurança para poder receber o turista. Foi uma atitude ruim, mas que agora trouxe, né, coisas positivas, porque fizeram vocês reverem muitas coisas, né? Isso aí, isso mesmo. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque nós precisamos falar de algumas pessoas que estão colaborando com o nosso programa. Claro, gente, eu sempre falo no Rede Veloso que a gente não faz nada sozinho. E aqui eu sempre tenho pessoas que colaboram, que estão comigo em todos os meus projetos. Então fique ligadinho agora para você saber quem é um dos apoiadores que nós temos aqui no nosso programa. Bom, fizemos essa pausa aqui para falar um pouquinho sobre os nossos produtores. Nós estamos com a Impacto Urbano, eles que são os responsáveis por produzir aqui o nosso programa. E eu quero falar um pouquinho deles para vocês. Gente, nós estamos no melhor período. Para quê? Para fazer captações de incentivo à cultura. Então você que é agente ou artista, o Wallace e a Priscila, eles estão abrindo uma turma para quem quer dar um salto na vida financeira. Se você acha que esse é seu momento, você está precisando só de alguém que te oriente, né, a escrever os melhores projetos, aqueles mais assertivos, com bastante técnica, com a Impacto Urbano. Entra agora para essa turma. Nós vamos colocar aqui agora como você pode entrar em contato com eles, porque essa empresa, gente, eles já captaram mais de R$200 mil em recursos. Então nós não estamos falando de qualquer empresa, eles entendem o que eles estão fazendo. Entre em contato, já faça parte dessa turma que vai ser aberta, porque lá você vai ter acesso a informações valiosas para conseguir então aí fazer essas captações, para fazer o seu projeto e tirar ele do papel. Então, Impacto Urbano com vocês. Nós estamos também com uma empresa chamada Lumia Aromas. Gente, pensa numa casa com cheirinho de casa nova todos os dias. Lá na Lumia você encontra produtos para a sua casa, para o seu cabelo, para o seu corpo. Eles têm as melhores fragrâncias, os melhores perfumes. Então já clica aqui, ó. Você tá vendo aqui, não? Clica não é? Volta. Hoje eu quero falar da Lumia Aromas. Gente, são perfumes que marcam presença. Só as embalagens já nos ganham, porque são embalagens maravilhosas. Produtos para o corpo, cabelo e para casa. E detalhe, entrega para todo o Brasil. Se você quer ter a sua casa com aquele cheirinho de casa nova todos os dias, produtos para você ficar cheirosa, seu cabelo, seu corpo, as melhores fragrâncias você encontra lá na Lumia Aromas. Nós estamos deixando aqui as redes sociais. Entra em contato, faça as suas compras, cientes que eles entregam em qualquer parte do Brasil que você estiver. Os melhores produtos estão na Lumia Aromas. Esse vai para você, mulher, que gosta de se sentir bem com uma lingerie bonita e de qualidade e também de ter acesso aos melhores cosméticos das principais marcas brasileiras. Isso tudo você encontra na Rosa Cosméticos. A Rosa Cosméticos fica localizada na rua Catarina de Freitas, 330, no bairro Castanheira, em Sabará. Lá na loja você vai ter o atendimento da Rosa, ela vai te dar ali toda uma consultoria sobre aquilo que você precisa, se é para você, se é para presente. Participe lá com ela das ações diárias que ela tem divulgações também nas redes sociais dela. Então fica aqui o nosso carinho e nosso agradecimento a mais uma das nossas patrocinadoras, Rosa Cosméticos. Você falou aí sobre a sua esposa, né, que também foi um dos desafios que você teve em meio a tantas coisas acontecendo e você se deparou aí com o processo de enfermidade da sua esposa. Isso te coloca num lugar que você consegue olhar para as mulheres de uma maneira diferente, né? Que você acompanhou de perto, que é a luta de uma mulher que está passando por algum problema oncológico. Eu estendo isso a outras mulheres também, né, que passam por problemas de saúde e que o parceiro faz toda a diferença, né, quando ela tem esse amparo dentro do lar, do esposo, isso ajuda de uma maneira absurda. Como é que é hoje a sua visão, né, já que você tem ajudado a sua esposa, você está com ela,
Como que você vê isso de forma geral? Você acha que os esposos, essas mulheres têm esse amparo ou são poucas? O que você vivenciou aí nesse tempo, acompanhando a sua esposa? Assim, Shirley, pelo que a gente, né, acompanhou, pelo que eu vi, né, ela é paciente oncológica desde 2018, né, quando ela descobriu a primeira vez. Ela fez o tratamento lá em 2018, eu acompanhei, né, todo o processo. Foi um tratamento mais tranquilo, que foram 6 sessões, né, de quimioterapia, depois ela teve a cirurgia e depois 35 de rádio. Em 2023, quando voltou, foi um tratamento mais pesado, né, tanto que ela ainda faz a quimioterapia até hoje, e ela fez um outro tratamento alternativo, que é o biomolecular. O que eu pude ver é que, assim, falta muita, não só atenção dentro de casa, dos próximos, eu acho que falta muito até do poder público, porque a gente vê hoje, né, ela fez um tratamento, né, graças a Deus eu tive condição de ter um plano de saúde, né, depois que eu saí de São Paulo, eu mantive o plano de saúde dela, até por ela ter tido câncer, né, em 2018, então de lá para cá eu mantive o plano para ela continuar fazendo o acompanhamento. Mas a gente vê que, assim, a saúde pública ainda deixa muito a desejar, porque o tratamento que a gente tem hoje na rede particular é muito mais avançado do que o tratamento que a gente tem na rede pública. Então, assim, falta essa atenção da rede pública, né, falta essa atenção do governo, falta atenção, né, dentro de casa mesmo. A gente vê pelo projeto da Casa Rosa, né, que nós criamos em Capitólio, foi idealizado por ela. Durante o período que ela fazia quimioterapia, né, pelo que ela vivenciou ali, pelo que ela teve ali de cuidado, ela pensou em uma forma de criar algo que desse esse cuidado também para as outras mulheres. Então, assim, foi justamente por tudo que a gente viveu que a gente buscou isso aí. E a Casa Rosa, ela vem justamente para dar essa atenção que muitas vezes falta dentro de casa, falta, né, do parceiro, falta às vezes até da família, né? Eu sei que muitas das vezes pode ser não por maldade, não por falta de atenção, não por falta de amor, às vezes por falta de condições financeiras, às vezes por falta de conhecimento, às vezes... Mas assim, a gente precisa, de alguma forma, replicar esses projetos que ajudam e que dão essa atenção, porque faz muita diferença. Faz muita diferença para quem está fazendo o tratamento, né? Claro que, assim, a melhor pessoa para falar sobre isso seria ela, mas pelo que eu vivi, pelo que a gente vê por fora, o fato de ter alguém ali para acompanhar, para estar auxiliando, né, para estar dando esse suporte, ajuda muito. E lá na Casa Rosa, a gente, como resultado, a gente vê também muito isso aí, né? As pessoas recebendo o atendimento, tendo uma atenção ali, especial, então isso ajuda muito no tratamento. Mas infelizmente a gente precisa melhorar isso, né, por parte do poder público, por parte de nós como seres humanos. Então a gente precisa se unir e encontrar uma forma da gente replicar isso, da gente levar isso para mais pessoas. Muito bom. Então já quero deixar o convite aqui para a Andressa vir participar também e contar para a gente como é que foi essa ideia. Eu admiro muito pessoas que pegam ali aquele momento de dor, de caos e transformam isso em uma ação em prol do outro, né? Eu falo porque foi bem isso que aconteceu comigo no Rede Leoas. Eu também passei por um problema muito sério de empreendedorismo. Eu queria ser uma empreendedora, mas eu era CLT. E aí, no meio daquele caos, eu falei, não, vou arrumar uma solução para esse problema que não sirva só para mim, mas que eu consiga passar para outras mulheres. E assim nascem, né, grandes projetos. E o projeto da Casa Rosa é realmente maravilhoso. Cristiano, nós estamos num momento da vida, de modo geral, que posicionamento é a palavra-chave. Nós precisamos nos posicionar, dizer realmente aí aos 4 ventos o que a gente acredita, o que a gente tem fé, no que a gente não tem, quais são os nossos reais propósitos, né? E eu vejo muito isso, você tem se posicionado muito sobre várias coisas, várias questões. E como é que você vê essa questão? Porque também tem um lado, né? Quando a gente se posiciona, isso tem benefícios, mas também a gente sofre muitas retaliações, né? Sim. É muito difícil, às vezes, a gente manter um posicionamento em cima daquilo que a gente acredita. E você se posiciona muito em relação à sua fé. Você é um homem cristão, defende seus valores. E tem sido fácil para você estar se posicionando dessa maneira, e principalmente agora, trazendo isso para a política? Com certeza não, Shirley. Não é fácil. Principalmente a gente tendo um posicionamento mais conservador, né? Infelizmente,
no Brasil hoje, a gente vê, né, as pessoas que estão na política aí e que já se posicionam há algum tempo, a retaliação que elas sofrem, né, a perseguição que elas sofrem, mas a gente precisa levantar essa voz, a gente precisa se levantar do sofá e fazer alguma coisa, porque assim, em relação a tudo que tem acontecido, igual violência contra as crianças, né, violência dentro do lar, violência contra as mulheres, que cresceu muito, né, no pós-pandemia. Então, assim, e uma coisa que, né, a gente pode dar um exemplo aqui, a gente está andando numa rodovia e tem uma sinalização lá dizendo que tem um radar. Você vai passar acima da velocidade permitida no radar? Eu também não vou. O que eu vejo em relação a isso? Se a gente não tiver leis rigorosas, se a gente não tiver uma legislação que puna realmente os agressores, que puna realmente essas pessoas que estão infringindo a lei, isso não vai parar. Isso não vai parar de acontecer. Então, ou seja, nós temos sim que brigar pela redução da maioridade penal, né? Um adolescente hoje que pratica um crime hediondo, né? Um crime de tal gravidade, se ele tem consciência para praticar isso, ele tem que ter consciência para ele pagar pelos atos dele, né? Uma pessoa, um ser humano que agride uma mulher, que mata uma mulher, ele tem que ter consciência que fazendo aquilo, ele tem que pagar por isso. Então nós temos que ter, sim, leis rigorosas que vão punir essas pessoas. Hoje o que a gente vive no Brasil é um completo absurdo, né? A gente vê pessoas presas, né, por pichar uma estátua com batom e levar 17 anos de prisão. E a gente vê jovens, adolescentes estuprando, a gente vê adultos matando mulheres e pegando o quê de prisão? Às vezes nem preso vai. Então, assim, a gente precisa se lutar por isso e a gente precisa unir forças, né, do conservadorismo para a gente conseguir mudar isso. Porque só assim a gente vai mudar o Brasil. É verdade. Bom, você conhece e acompanha um pouco o trabalho do Rede Leoas. Na sua opinião, qual é a importância de projetos como o do Rede Leoas para a nossa sociedade? Shirley, a gente precisa ter mais rede, a gente precisa ter o Rede Leoas no Brasil todo. Né? A gente precisa levar o Rede Leoas no Brasil todo, que é o que eu falo em relação à Casa Rosa. São projetos que acolhem as pessoas no momento que elas mais precisam, né? Como você falou. Vocês estão ali para poder receber as pessoas, receber a dor das pessoas e ajudar a dar um direcionamento para isso. Geralmente, assim, não é fácil, né? Por mais que você tenha uma vida ali mais normal que seja, já não é fácil você se direcionar para o caminho certo, você se direcionar para fazer com que as coisas deem certo. Agora, você imagina, em um lar desestabilizado, em um emprego desestabilizado, em uma vida desestabilizada, como que a pessoa vai sozinha pegar um direcionamento correto? Como que ela vai encontrar o caminho certo? Então, esse tipo de instituição para mim tem um valor muito grande, porque eu já vivencio, né, não só dentro da política, mas a Andressa, minha esposa, trabalhou em uma ONG em São Paulo. Então, há muitos anos eu vivencio o que essas ONGs, o que essas instituições podem fazer pelas pessoas. Então, e muitas das vezes, a gestão pública, o poder público, ele até quer fazer, mas ele tem muita burocracia e às vezes não permite fazer. Então a gente precisa sim investir, a gente precisa levar o Rede Leoas, levar a Casa Rosa, levar o Bem Nunca Para, todas as instituições que existem e que fazem o bem, né, para o cidadão, a gente tem que levar essas instituições para diversos lugares, para outros lugares, porque é através deles que a gente vai fazer com que chegue o serviço até a ponta onde mais precisa. É verdade, é isso mesmo. Bom, nós estamos chegando ao fim desse nosso primeiro episódio aqui, né, do Leoa Talks. Muito feliz, vocês viram, né, convidados de peso, começamos muito bem. Mas nós não poderíamos deixar o Cristiano ir embora sem dar a ele uma lembrancinha aqui pela participação. Muitíssimo obrigado, tá? Receba com muito carinho aí do nosso bando. Obrigado. E agora um outro presente, esse presente tem peso, hein, Cristiano? A gente brinca aqui que é o manto do Rede Leoas, né? Não é todo mundo que ganha não, né, Cristiano? A gente queria te parabenizar, né, por ter vindo, por estar aqui com a gente. Nós vamos oferecer para você a nossa camisa, que aqui diz, eu sou um leão e faço parte do bando. Obrigado. Que você use aí e
Agora você Obrigado, realmente, de Cida. fato, faz parte do nosso bando, está uniformizado e está autorizado pelo bando, né? Nós temos aqui muitos homens, gente, que nos ajudam. O Rede Leoas, ele é constituído por mulheres, mas nós temos uma alegria imensa em ter alguns homens que nos abençoam, homens que fazem parte do nosso projeto. Isso é muito importante, porque nós, no Rede Leoas, carregamos pautas muito importantes, como a violência, por exemplo, contra as mulheres. Então, quando a gente traz alguns homens para perto, para dentro do bando, são homens que o quê? Homens que respeitam as mulheres, são homens que nos valorizam, são homens que estão fazendo parte do projeto com o intuito de levar ele adiante. Então, sempre que nós trazemos aqui um homem, falamos para vocês, olha, esse faz parte do bando. Vocês podem saber que se trata de alguém de índole, assim, totalmente justa e correta. São homens, assim, escolhidos, separados a dedo, porque aqui, de fato, a gente tem esse cuidado. Os homens são bem-vindos, mas eles precisam fazer parte de um processo, eles precisam fazer parte daquilo que a gente acredita, do nosso propósito. Então, quando vocês verem aí algum homem com esse nosso manto, vocês podem ter certeza que eles fazem parte aqui do nosso bando com muito carinho. Cristiano, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter participado com a gente. Tá? Leve o nosso abraço ao Andrés, ao seu filho. E estamos aí de portas abertas. Sempre que você tiver algo de legal, algum projeto novo, vem aqui dividir com a gente. Obrigado. Combinado? Fica o convite para ir até Capitólio também, né? Todos que fazem parte do Rede Leoas, para conhecer a nossa cidade, né? Para conhecer o nosso turismo, as nossas cachoeiras, o nosso mar de Minas. Fica aqui o meu convite. Estaremos lá, com certeza. Gente, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E aguardem que em breve nós vamos ter muitos outros convidados, papos muito legais, muito interessantes, porque hoje foi só o início de um programa que vai durar por muito tempo.